O Islã e o cristianismo estão entre as maiores religiões globais, com suas histórias originando-se no mesmo ponto, especificamente no Jardim do Éden com Adão e Eva. Além disso, tanto o Islã quanto o cristianismo são agrupados, juntamente com o judaísmo, sob o termo religiões abraâmicas. Isso implica que todas compartilham a crença de que Abraão, figura destacada na Bíblia, foi um dos patriarcas originais que transmitiu essas tradições religiosas à humanidade. Apesar dessas semelhanças, existem notáveis diferenças entre as duas religiões, e exploraremos essas distinções neste vídeo. Bem-vindos ao canal Deixa eu te contar. Ao examinarmos o cristianismo pela primeira vez, encontramos uma comunidade de indivíduos que professam a fé em Deus e em Jesus Cristo. Os cristãos acreditam comumente que Cristo é o Filho de Deus e que ele encarnou na Terra como a manifestação de Deus, o Pai. Em essência, eles sustentam a crença de que Jesus é Deus manifestado em forma humana. Por outro lado, o Islã é constituído por seguidores que creem em Deus, conhecido pela palavra árabe Tala. Esses seguidores acreditam que os ensinamentos de Deus foram registrados palavra por palavra pelo último profeta, Maomé. Atualmente, o cristianismo é reconhecido como a maior religião global, com uma população estimada de 2,3 bilhões de seguidores, representando 31% da população mundial. O Islã é a segunda maior religião, com aproximadamente 1,8 bilhão de seguidores, compreendendo cerca de 24% da população mundial. Essas duas religiões desempenharam papéis significativos na moldagem da história humana, visto que metade da população mundial está associada a uma delas. Ao explorarmos as origens organizadas dessas religiões, o Islã remonta a 610 a 622 d.C., enquanto o cristianismo foi estabelecido como uma religião organizada muito antes, em 28 a 33 a.C., portanto, quando nos referimos a alguém como cristão, estamos simplesmente designando essa pessoa como um crente no cristianismo, alguém que segue os ensinamentos de Cristo. É uma definição direta e clara. A palavra Islã significa render-se à vontade de Deus, e aqueles que se submetem a essa vontade são chamados de muçulmanos. Quanto ao local de culto, os cristãos frequentam igrejas, que variam desde pequenas capelas até catedrais majestosas, além de serem autorizados a adorar em residências e outros espaços domésticos. Para os muçulmanos, a adoração ocorre em mesquitas ou em qualquer local considerado limpo conforme os padrões islâmicos, proporcionando uma abordagem mais flexível. Uma das principais distinções entre essas religiões reside na doutrina da Trindade, uma crença fundamental no cristianismo que postula a existência de um Deus com três manifestações, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma analogia frequentemente usada compara isso aos fundadores de uma empresa, cada um desempenhando funções distintas, mas todos fazendo parte da mesma entidade. Assim, na perspectiva cristã, a Trindade representa a comunhão de Deus, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente considerados como uma totalidade divina. No entanto, os muçulmanos rejeitam essa doutrina, afirmam a prática do verdadeiro monoteísmo e não aceitam a ideia da Trindade, questionando como três entidades podem ser uma só. A essência do Islã é a crença em um único Deus, sem divisões ou múltiplas manifestações. Deus, um conceito simples e fundamental. A crença central é na unicidade divina, reconhecendo unicamente a existência de Deus. Quanto às distinções entre os livros sagrados do cristianismo e do Islã, no cristianismo, temos a Bíblia como o texto fundamental. Esta é considerada a palavra inspirada de Deus, uma noção que pode ser interpretada de maneiras diversas por diferentes pessoas. Em sua essência, os cristãos acreditam que os diversos livros da Bíblia foram escritos ao longo de mais de 1500 anos por pessoas orientadas pelo Espírito de Deus por meio de revelação divina. Esses escritos abrangem uma variedade de formas, incluindo hinos, poesias, histórias e genealogias, representando as expressões pessoais dos seres humanos em colaboração com Deus. Ao contrário, o livro sagrado do Islã, o Alcorão, é considerado a palavra literal de Deus e foi ditado diretamente a Maomé, sendo registrado palavra por palavra, sem qualquer adição de expressão pessoal ou humana. O Alcorão é idealmente lido na língua árabe original para garantir uma interpretação mais precisa, visto que traduções para outros idiomas podem influenciar a interpretação do texto.
Essa abordagem ressalta a singularidade do Alcorão como uma revelação direta e inalterada de Deus a Maomé. No Alcorão, o profeta Abraão é reconhecido como o amado servo de Deus, e devido à sua profunda devoção, Deus designou muitos de seus descendentes como profetas. A narrativa do profeta Abraão, que recebeu a ordem divina de sacrificar seu filho Isaque, é conhecida tanto no cristianismo quanto no islamismo. No entanto, uma diferença crucial surge na identidade do filho a ser sacrificado. No Islã, é Ismael, e do seu legado surge o profeta Maomé, enquanto no cristianismo, é Isaque, dando origem a muitos profetas, como Jacó, José, Moisés, Davi, Rei Salomão e, claro, Jesus Cristo. Quando exploramos as crenças sobre Jesus Cristo em cada uma dessas religiões, notamos distinções significativas. No Islã, os muçulmanos reconhecem a existência de Jesus de Nazaré, nascido da Virgem Maria, mas o consideram um profeta entre outros. Eles afirmam que Muhammad é o último mensageiro, superior a todos os profetas anteriores. Já na fé cristã, Jesus é considerado Filho de Deus, igual a Deus antes de sua encarnação terrena, sendo a segunda pessoa da Trindade. Antes de sua vinda à Terra como humano, ele é reconhecido como a Palavra de Deus. No Islã, ao contrário, não há aceitação da ideia de Cristo sendo crucificado, a crença é que Deus o salvou de tal destino. Para os cristãos, o sacrifício de Jesus na cruz é um ponto central de sua fé, representando a redenção da humanidade. Sem esse sacrifício, a visão cristã é de um mundo sem esperança. Essas diferenças fundamentais nas crenças sobre Jesus Cristo delineiam a complexidade teológica entre o cristianismo e o islamismo. Isso me leva à próxima distinção que gostaria de abordar: qual é a diferença nas concepções de salvação entre ambas as religiões? No Islã, a doutrina ensina que a salvação é alcançada por meio do esforço pessoal. Para atingir esse objetivo, um muçulmano deve seguir os 5 pilares do Islã, que incluem declarar a Shahada, reconhecendo a unicidade de Deus e a profecia de Maomé, realizar orações diárias voltadas para Meca, jejuar durante o Ramadã, dar esmolas aos necessitados e realizar a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. A tradição islâmica acredita que no dia da ressurreição, as ações boas e más das pessoas serão pesadas para determinar a salvação, considerando se as boas ações superam as más. Por outro lado, o cristianismo adota uma perspectiva diferente sobre a salvação. A fé cristã ensina que a salvação é um presente de Deus, obtido ao aceitar a morte de Jesus Cristo e colocar a fé nele. Nesse contexto, não é necessário realizar uma série de boas ações para conquistar a aceitação de Deus e alcançar a salvação é alcançada exclusivamente pela fé em Jesus. Uma vez salvo, a prática de boas obras torna-se uma expressão natural da fé, mas não é um requisito prévio para a salvação. Gostou do vídeo? Essas são as maiores diferenças entre essas duas religiões. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e não esqueça de dizer sua opinião nos comentários abaixo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.